Olá, galera! Eu sou a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2024. Em 2024, eu li a bagatela de 94 livros, sem leitura dinâmica. O segredo foi insônia e muita ansiedade ao longo do ano. Então não se comparem comigo, porque eu só consigo ler essa quantidade de livros, porque o meu trabalho é ler livros. E além desse privilégio, eu tenho uma mente que ama ficar ansiosa e refletir isso com insônia. Aí, em vez de ficar rolando na cama de um lado para o outro, eu pego o meu belo do meu Kindle e vou ler. E por isso nós temos aí 94 livros lidos. Só para vocês terem uma ideia, destes 94, mais de 60 são de romance. Então foi muito difícil escolher meus favoritos para esse vídeo. E obviamente vou sim gravar um vídeo só com os romances que eu li em 2024. Então já se inscreve no canal, porque vamos ter mais e mais conteúdos incríveis em 2025 por aqui, principalmente para quem, assim como eu, ama romances que aquecem o coração. Eu consegui escolher 20 livros, mas levando em consideração a quantidade de livros que eu li, eu acho que 20 é um número muito bom e dividi eles em categorias. Então vamos começar com a primeira categoria, que é Me Destruiu, 5 estrelas, favorito. Guerra, Adorável Guerra, com certeza não só é um dos melhores livros que eu li, como é um dos meus livros favoritos da vida. Eu sou completamente apaixonada por tudo nessa história. Eu fiquei alucinada, eu chorei muito e foi um livro que conversou comigo de uma maneira que é até difícil colocar em palavras. Aqui a gente tem uma história que é narrada pela deusa Afrodite e temos outros deuses que aparecem aqui para narrar em alguns momentos. Eles estão em um quarto de hotel e vão começar a contar histórias de dois casais de humanos que se apaixonaram num cenário de guerra. E eles falam sobre o amor desses humanos em um tom de louvor, de alguém que também almeja amar nessa mesma intensidade. A principal narradora é a Afrodite, ela é a deusa do amor. E quando ela vai falando sobre o amor desses humanos, você vê o quanto ela também queria viver algo assim. É lindo, é emocionante. Eu chorei demais, afinal é um cenário de guerra, a Segunda Guerra Mundial, e uma coisa que me impactou muito foi que a autora foi para uma vertente, ela pesquisou sobre um lado da guerra que eu nunca tinha lido em nenhuma outra história. De verdade, gente, é emocionante, é apaixonante, é instigante, a narrativa é diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. É um livro perfeito, e ó, arrepia só de lembrar dele. A História que Nunca Tivemos é outro livro extremamente impactante, um livro nacional. Quando eu encontrei o autor na Bienal do Livro, eu só conseguia falar pra ele o quanto a história me emocionou. E aqui a gente tem um jovem que vai passar ali as suas férias na casa do avô e lá ele vai encontrar um diário que era da sua avó. E esse diário vai trazer a narrativa dessa mulher, que é a grande protagonista dessa história. E isso foi algo que me emocionou muito, porque eu amo narrativas que falam sobre avós. E é muito impactante pra mim ler coisas que nos mostram o quanto os nossos avós, principalmente as nossas avós e as mulheres que vieram antes de nós, precisaram batalhar e lutar muito para que hoje nós vivêssemos em uma realidade em que a gente pode escolher o que estudar, onde estudar, com quem se envolver, casar ou não, por quem se apaixonar. A liberdade que a gente tem hoje vem muito dos sacrifícios que foram feitos por essas mulheres. E esse livro me pegou muito por isso, porque a gente tem uma avó que vai abrir mão de tanta coisa. Enfim, é lindo, lindo, lindo. Só de falar eu já fico emocionada. E eu vi algumas pessoas comparando esse livro com o filme, também com o livro Ainda Estou Aqui. E eu acho que se você gostou de Ainda Estou Aqui, se você se emocionou assistindo o filme ou lendo o livro, você precisa ler a história do Lucas, que com certeza essa história vai te impactar. Fala sobre aqui um período muito tenso da nossa história do Brasil, através de uma figura feminina que me cativou demais. Primeiro Eu Tive Que Morrer é outro livro nacional que foi muito impactante pra mim. Quando eu li esse livro, eu vi uma protagonista com seus 30 e poucos anos tendo burnout, por isso que ela faz essa analogia com o primeiro ela teve que morrer. Ela chegou na exaustão, no
fundo do poço. Chegar neste lugar a colocou em uma situação de morte. Então, todo o passado dela, a mulher que ela foi, morreu naquele momento e ela teve que recomeçar. E esse recomeço vem através de férias e um período sabático que ela vai tirar em Jericoacoara. E a gente vê cenários incríveis, outras mulheres inspiradoras. Eu acho que esse livro falou muito comigo, porque eu estava em um processo de exaustão e de depressão do trabalho e eu não tinha percebido ainda. Tanto é que eu li esse livro em fevereiro e ele acabou comigo. Eu me vi muito na protagonista, eu me emocionei, chorei muito com ela. Tem uma cena que é a protagonista e mais duas outras mulheres que pra mim foi uma das cenas mais lindas que eu li em 2024 e que me marcou muito. Então, assim, foi um livro que realmente mexeu, só que eu acho que eu só entendi ele em novembro, que foi quando eu fui diagnosticada de fato com o início de burnout. Então eu já estava tendo sinais de exaustão, os sinais estavam ali na minha cara, mas eu não tinha visto ainda. Realmente, eu acho que pra quem tá passando essa fase de esgotamento, realmente eu acho que é um livro que fala muito sobre esgotamento associado ao trabalho, e principalmente vindo de uma perspectiva feminina, então me impactou demais e é um livro que eu acho que merece ser lido. Tudo Aquilo que Deixamos Inacabado é outro livro que eu me acabei de chorar e que o final dele traz um plot, pra mim é aquele tipo de plot que ninguém consegue adivinhar e que é tão surpreendente que marca o leitor. Outra coisa que eu gostei muito que são duas histórias interligadas, então no presente e no passado. No presente a gente tem uma protagonista dando continuidade ao trabalho de escritora de uma mulher da família dela que acabou de morrer, e no passado a gente vê essa mulher construindo a sua própria trajetória. A história do presente é muito boa, tem uma química gigantesca, aquele cão e gato que a gente gosta de acompanhar, fala sobre recomeço, sobre acreditar no amor, dar uma segunda chance para esse sentimento. É muito boa. Mas a história do passado falou comigo. Eu descobri em 2024 que histórias de época, baseado em fatos da nossa história, falam sobre guerras como um todo, é algo que eu gosto muito de ver na literatura, porque eu sempre tiro grandes aprendizados, eu sempre me envolvo muito com os personagens. E aqui, a parte dessa mulher na guerra, se apaixonando, escrevendo a sua própria história, o final, a trama familiar, é tão linda. Essa autora é a mesma autora de A Quarta Asa e ela escreve muito bem. Se você leu a romantasia dela, você sabe disso. Então, esse livro aqui, eu acho que todo leitor de romance precisa dar uma chance. Claro, eu não acredito que seja um livro unânime, mas é aquele livro que eu acho, sim, que vai mexer com você em algum ponto, que vai te surpreender em algum ponto e que todo leitor apaixonado por romance vai se sentir cativado por algum aspecto dessa história. Falar dela me deixa emocionada e a escrita da autora, gente, é algo que transporta o leitor para as páginas, para dentro da história. O Amor Depois da Minha Vida é um livro extremamente divertido. Ele tem aquele clima de comédia romântica da sessão da tarde que a gente ama assistir e que há muito tempo nós não vemos mais. Eu acho que é aquelas comédias românticas ali dos anos 2000 que não se fazem mais. A gente sente esse clima na escrita da autora nesse livro em específico. Mas acrescentando-se à comédia, vem um drama muito bem escrito que fala sobre luto e a iminência da vida, sobre o fato de nós só termos hoje e como muitas vezes a gente se prende tanto a traumas do passado, a gente se afunda tanto na nossa própria dor que nós esquecemos de dar o passo para viver além do trauma e nos condicionamos a uma vida solitária que faz com que a gente não tenha experiências que sejam capazes de curar feridas antigas. Então tem uma mensagem belíssima e a escrita da autora é tão divertida que essa mensagem ela vai sendo semeada no nosso coração de uma forma gostosa. A protagonista é hilária, o romance é uma das coisas mais lindas que eu já li. Os personagens secundários são incríveis, tem relação de irmãos. E isso me pegou de um jeito que, nossa, eu me acabei de chorar. Tem uma cena entre dois irmãos aqui que fala sobre luto, que, nossa, gente, foi uma das coisas mais bonitas também que eu li agora em 2024. E temos o bônus que esse livro vai ser adaptado. Algumas pessoas relacionadas à produção de É Assim Que Acaba vão estar nessa produção aqui, então se eu fosse você, lia o livro antes do filme sair. A Última Peça é uma das grandes surpresas de 2024, porque esse livro, ele é o estilo romance montanha-russa. Eu li muito em 2024 que eu descobri que eu gosto muito, que é aquele tipo de romance tórrido, cheio de idas e vindas, encontros e desencontros, momentos em que os personagens parecem estar bem e de repente tem uma reviravolta. Literalmente é uma novela literária, você tá dentro de algo que a cada capítulo acontece uma coisa diferente que te deixa ali segurando o fôlego. E A Última Peça é exatamente assim. O plot aqui é perca de memória, então os protagonistas, eles se reencontram em uma posição em que o mocinho sabe quem a mocinha é, ele
fugiu dela, ele fugiu do passado que eles tiveram juntos e de repente ela aparece na frente dele pedindo uma vaga de emprego na empresa que ele trabalha. Ele tá completamente desesperado pelo fato dela estar ali, mas mais desesperado ainda porque ela não lembra dele. Ela não lembra do que o separou. Ela não lembra da tragédia. Sério, eu fico arrepiada. Gente, de verdade, o livro é todo narrado como quebra-cabeças, então ele vai te dando peças, ele vai te dando migalhas. Só no final as coisas fazem sentido e é literalmente você fica esperando a última peça para que todos os véus caiam, para que tudo faça sentido e você fique boquiaberto e sem saber o que esperar da história. Os personagens não são perfeitos, as temáticas trabalhadas aqui são sensíveis. A gente vai ver personagens que vão errar muito. Uma hora você quer pegar um mocinho, arrastar a cara no asfalto, de repente você descobre o que fizeram com ele e você se acaba de chorar. Então assim, é raiva, é choro, é emoção, é uma montanha-russa de emoções. Como eu falei pra vocês, eu li muitos romances incríveis em 2024. Eu vou gravar um vídeo só pra falar deles, mas vou mencionar aqui porque preciso mencionar outros romances clichês, divertidos, envolventes, que roubaram o meu coração nesse ano. O Experimento do Amor Verdadeiro, pra mim, esse romance é perfeito pra quem gosta de romances bem construídos, pra quem gosta de personagens maduros, que parecem ter a idade que tem, pra quem gosta de personagens que dialogam, que conversam muito, que crescem muito juntos antes de fato de viver o seu felizes para sempre. E principalmente pra quem tá cansado de ler as mesmas coisas. Esse é um romance tão complexo, tão intenso, com personagens tão maduros. Eu amei. Minha melhor parte é aquele tipo de clichê perfeito. Ele é uma comédia romântica clichê. Você abre as páginas, você abre o livro já sabendo que o que você vai encontrar ali é um clichê atrás do outro. E é tão bem feito que pra mim a escrita da autora mereceu o troféuzinho de autora revelação de 2024. Em 2024 eu li dela também Sinais do Amor e os dois livros foram encantadores. Eles são extremamente clichês, eles são muito gostosos de serem lidos, mas mostra a maestria que a autora tem em construir e trabalhar bons clichês. Eu adoro os plots familiares que ela trabalha aqui, ela fala muito sobre família, ela traz muito personagens que estão ali na idade dos 20 e poucos anos e estão aprendendo a serem novos adultos, mas vão ser confrontados com o destino. Fala muito sobre você acreditar que é digno de amor. Também traz personagens que não são perfeitos, que vão errar, mas tem muito diálogo aqui entre os casais, então eles crescem juntos e tem protagonismo PCD. Eu amo a escrita da autora. Vocês precisam conhecer a escrita dela se gostam de romances com muito clichê, muita sensualidade e personagens cativantes. Apenas Amigos, O Pior Cupido do Mundo, Playlist para um Final Feliz. Abby Jimenez ganhou o posto no meu coração de autora contemporânea favorita. Tudo que essa mulher lançar, eu vou escrever. Esse ano, né, eu li 3 histórias dela e posso dizer com propriedade que eu amo os livros dela. Eu li esses 3 esse ano. Eu amei os 3. O Pior Cupido do Mundo é uma noveleta, ele tem 100 páginas, ele foi tão impactante na minha vida no momento que eu li ele. E se eu tivesse coragem de fazer uma tatuagem, eu faria uma tatuagem de uma frase desse livro. E essa é uma das coisas que eu mais amo na escrita dela, por isso eu sempre vou indicar a autora e vou repetir aqui, se você gosta de romance contemporâneo, com personagens maduros, com personagens que vão cativar do início ao fim, você precisa conhecer os livros dela. Alto Teor Amoroso também é aquele tipo de livro que é extremamente clichê e você sabe o que vai encontrar assim que você abre as páginas do livro. A protagonista feminina é muito cativante, mas preciso falar que o que mais me pegou nesse livro foi o personagem masculino e o arco de crescimento dele. Ele foi extremamente bem trabalhado. Fala sobre relações familiares, sobre insegurança. O protagonista masculino como um todo, ele é muito inseguro da sua aparência, da sua presença. Ele não acredita que é digno de receber e dar amor. Tem toda uma questão de inexperiência dele aqui também, quando o assunto é se apaixonar, é se envolver fisicamente com alguém. Então assim, a maneira como esse personagem foi trabalhado me ganhou do início ao fim. O cenário, cidadezinha no interior da Escócia, a parte familiar. É um livro perfeito? Não, mas foi perfeito pra aquecer meu coração, por isso eu amei. O Dilema da Noiva também entra nesse mesmo aspecto. Tem uma protagonista feminina muito bem construída. Os dilemas que são trabalhados a partir dela, que conversaram muito comigo, fala sobre abandono parental, fala sobre a relação dela, uma relação muito difícil
difícil com o pai. O cenário é cidade pequena. O clichê é casamento de conveniência, então eles vão fingir estarem noivos. E acho que uma coisa que mexeu muito comigo é que eu fui convidada pela editora Arqueiro para ler o livro antes de todo mundo. E tem o meu nome bem grandão na capa desse livro. Então foi tão emocionante, porque eu amo os livros da Helena. Todos que eu li dela, eu amei. Eu gosto muito de como ela constrói suas protagonistas. Eu gosto de como ela traz um romance presente na história, mas que não é o foco principal. O foco é a trajetória da mulher se encontrando, se descobrindo, parando pra pensar no que ela quer pro futuro, e esse livro fala muito sobre isso. Então, assim, amei. Lenda Michai, eu li o primeiro e o segundo volume dessa duologia, mas vou falar especificamente do primeiro volume, porque foi esse que entrou pra minha lista de favoritos. Esse livro fala sobre depressão. Ele fala sobre depressão de uma maneira que eu nunca tinha lido antes. A Brittany foi extremamente responsável na maneira como ela trabalhou isso. Ela fala sobre vícios também, e esse livro me fez chorar várias e várias vezes. Ele também tem frases aqui que eu seria capaz de tatuar, porque mexeram comigo. Eu acho que tudo que fala sobre família, sobre traumas de gerações passadas, sobre você precisar cortar um trauma que fica se repetindo a cada geração, sobre você acreditar que é digno de amor quando você nunca recebeu isso. Tudo isso mexe muito comigo. E eu acho que realmente falar sobre depressão da forma como a autora fez aqui, ela foi muito corajosa. E eu ficava me questionando o quanto ela pesquisou, o quanto ela viveu do que ela colocou ali, porque realmente, gente, é como mergulhar na mente de alguém que tem depressão. E você está ao redor e vendo como a depressão, ela ecoa nas pessoas ao seu redor. Meu Deus, que livro! Amei. Sofri demais lendo. Um gênero literário que eu li muito em 2024, e eu sei que eu não fui a única, é a romantasia, que é a mistura gostosa de fantasia com romance. Então, óbvio que tenho alguns aqui pra minha lista de favoritos do ano. Eu amo histórias com lobisomem, então A Noiva e Farejando o Amor entraram pra minha lista de favoritos. Não acho que são livros perfeitos, mas eles foram tão gostosos de serem lidos, eles foram tão apaixonantes, tão cativantes e me prenderam logo nas primeiras páginas. A Noiva, eu acho que ao contrário do que eu esperava, traz aqui de pano de fundo uma parte fantasiosa, de aventura, de ação, que me deixou de queixo caído. Eu gostei muito também da construção da protagonista feminina, da força dela, e adorei como o romance aqui é um segundo ponto do livro. O livro realmente é sobre a jornada dessa mulher, as relações familiares que ela tem e como isso pode colidir uma possível guerra entre grandes inimigos. Sério, gente, eu adorei esse livro. Já Farejando o Amor, ele foca muito mais no romance, naquele lance de parceria instantânea. E esse livro me lembrou muito A Irmandade da Adaga Negra, que eu lia muitos anos atrás, e que eu amava o lance de parceria, o lance do cio, a relação dos parceiros, o romance latente. É um livro extremamente sensual e que foca muito na parte química entre o casal, e eu amei isso, amei as pimentinhas desse livro. Mas realmente, Farejando o Amor me trouxe uma memória afetiva dos livros de fantasia com romance que eu lia há muitos anos atrás. Irmandade da Adaga Negra, A Caminho da Sepultura. Então foi impossível não me apaixonar por essa história. Mesmo sabendo como tudo acaba, é pra mim uma das grandes surpresas de 2024. Esse livro é tão pequenininho, gente. Ele é tão curtinho e foi tão impactante pra mim. Aqui a gente também tem uma romantasia. Ele tem romance, ele tem fantasia. E o pano de fundo aqui é anjos, demônios. Temos várias vítimas sendo encontradas pela cidade e a protagonista, ela vai ser meio que contratada pra descobrir o mistério por trás delas. E aí, gente, é loucura atrás de loucura. Cada capítulo uma grande revelação. Você vai tentando criar um quebra-cabeça pra descobrir o que tá acontecendo e é tudo muito surpreendente, mas mais do que a parte do mistério em si da fantasia, eu amei as relações trabalhadas, o romance, as duas protagonistas. A gente tá falando em uma época, 1950, em que o preconceito era gigantesco. Essas duas mulheres sonham em ter uma casa, em construir uma família, mas se sentem impotentes diante da sociedade, então a gente vê isso. Também tem a relação da mocinha com o irmão dela, que foi algo que me pegou. Ah, eu vou lembrar do final. Mas foi algo que me pegou muito e, de novo, é um livro tão pequeno, tão potente. Vocês precisam ler, principalmente pra quem gosta de fantasia. O romance aqui fica mais em segundo plano, realmente a fantasia é o foco principal. Mas as relações pessoais aqui são tão bem trabalhadas. Leiam. O Despertar da Lua Caída é uma romantasia que eu acredito que é 880. Ou você ama, ou você não gosta. E uma coisa que eu penso sobre esse livro é que eu consigo olhar pra ele e lembrar de todas as coisas que eu não gostei. Mas mais do que isso, eu consigo lembrar do quanto eu chorei, do quanto eu sofri, do
do quanto eu surtei, de quanto eu vibrei e de quanto eu esperei pelo final feliz da protagonista. Pra mim, a maior tristeza desse livro é que ele termina com tantas coisas em aberto, com tantas pontas soltas, e a continuação vai demorar 1 ano pra ser lançada. Então, foi o final de livro que eu mais sofri. Eu não queria terminar, porque eu sabia que eu ia esperar 1 ano a continuação. Então, assim, foi um livro que mexeu demais com as minhas emoções. Foi um livro que eu fiquei vidrada na história. E mesmo ele não sendo perfeito, ele tendo algumas coisas ali que me incomodaram, eu só consigo pensar que eu preciso dessa continuação pra hoje. E que se ela já tivesse sido lançada, mesmo em inglês, não tivesse vindo pro Brasil ainda, eu ia fazer o esforço de ler em inglês. Porque sabe quando você tá deitado na cama e às vezes você para pra pensar, poxa, será que eles conseguiram resolver aquilo? Poxa, será que aquela minha teoria tá certa? Eu fico pensando e pensando e pensando nesses dois, então foi incrível. E pra mim também trouxe um gosto de querer me desafiar a ler romantasias e fantasias diferentes. Ele trouxe um ar de inovação, de um tipo de fantasia que eu não estava acostumada a ler. Então eu falei, poxa, talvez esteja na hora de eu tentar ler fantasias diferentes. E essa é uma coisa que eu quero fazer agora em 2025. A Melodia da Água, meu Deus, eu amei esse livro. Rebecca Ross, pra mim, também é uma outra autora que entrou no hall de tudo que essa mulher lançar, eu vou ler. Em 2024 eu li 2 livros dela, A Melodia da Água e a continuação de Divinos Rivais, e eu amei esses 2 livros. Mas vou falar especificamente da Melodia da Água, que é o primeiro volume de uma duologia, que virou aqui um grande favorito meu, e que, assim, gente, esse livro me pegou de várias maneiras. O cenário fantástico dele remete a terras altas, remete a uma cultura celta que eu amo ver na literatura. A gente tem 2 casais, então tem um casal mais jovem, tem um casal mais velho, e a autora vai construindo a história desses 4 personagens de uma maneira maravilhosa. Então, assim, eu, né, no alto dos meus 34 anos, me vi muito no casal mais velho. Eles já têm uma filha, toda a questão do diálogo. Ai, eu vou chorar. Eles são maravilhosos. E tem um mistério por trás desse livro também, porque garotinhas de 5, 6, 7 anos estão desaparecendo. Então a autora aborda isso de uma forma incrível. Que livro! O final é um pouco previsível em algumas escolhas que são feitas, mas isso não tira o brilho do quanto esse livro me deixou de queixo caído e eu não conseguia parar de ler essa história. Um dos gêneros que eu menos li em 2024 foi o romance de época. Eu acho que a gente tá vendo uma quantidade menor de romances de época sendo publicados. Ele perdeu um pouco o hype e a força nos últimos anos, mas é um gênero conforto que eu amo e que eu sempre estou procurando autoras novas pra conhecer, histórias novas pra conhecer. Mas é fato que em 2024 eu li menos, sim. Ainda assim, li muita coisa boa e eu preciso mencionar em específico 2 histórias que conquistaram meu coração. Até que Conheci Você foi um dos primeiros livros escritos e publicados pela Lisa Kaplan. E ele é um romance de época, estilo montanha-russa. Sabe a montanha-russa que eu falei pra vocês de sentimento? Sabe o rolê dos personagens imperfeitos, que erram, e escolhas muitas vezes politicamente incorretas, personagens que vão fazer ali coisas que a gente quer entrar no livro e chacoalhar eles. Esse livro é assim, ele me lembra e ele me trouxe um sentimento agridoce dos primeiros romances de época que eu li. Eu fiquei com muita saudade daquela época, daqueles romances, daqueles personagens que eram mais tempestuosos, que viviam brigando. Uma vibe meio o Cravo e a Rosa, sabe? Essa vibe, então. De personagem que fica brigando, de mocinha que não abaixou a cabeça. E tem toda uma questão da sociedade aqui, do preconceito da sociedade, que a Lisa Kaplan soube trabalhar muito bem. Os fardos que essa mocinha carrega nos ombros. Eu fiquei cativada por esse livro. Eu não acho que é um romance de época que todo mundo vai gostar, porque os personagens beiram politicamente incorreto. Mas eu acho que é um livro que mexe com tantas emoções que foi impossível não ficar encantada por essa história. O Cavaleiro Apaixonado faz parte de uma série da Stephanie Nunes. Eu li os 4 primeiros volumes da série em 2024 e fiquei encantada. Escolhi esse em específico aqui porque foi o que mais me fez chorar. Foi o que trouxe pra mim uma temática mais sensível sobre recomeço, sobre perdão, sobre segundas chances. O mocinho dessa história é simplesmente maravilhoso. É aquele tipo de personagem que desde sempre foi apaixonado pela mocinha. Ele vai embarcar em um relacionamento de mentirinha por ela. E isso, assim, cativou meu coração. Mas o segundo livro dessa série também foi perfeito, na minha opinião. E eu precisava falar da Stephanie Nunes aqui, porque ela me ajudou a manter o meu amor pelos romances de época em 2024. Ela tá sempre publicando livros novos, e sempre que ela lança algo, eu já coloco no meu Kindle. E ela fez com que eu mantivesse esse vínculo que eu tenho tão especial com esse gênero, que fez com que eu lesse mais, com que me formou como escritora, que me formou como leitora. Essa série em especial ganhou meu coração, principalmente o segundo e o terceiro volume. E é isso, gente! Esses
foram os meus melhores livros de 2024. Tem muito romance sim, porque essa sou eu. E eu acho que foi uma maneira que eu encontrei de sobreviver ao ano de 2024. Eu foquei muito nas leituras de romance, eu foquei muito nos romances clichês, eu foquei muito nas histórias que eu sabia que ia conversar com o momento que eu estava vivendo. E eu penso que esse é o poder da literatura. A gente precisa entender que às vezes não é sobre ler um livro perfeito, mas é sobre ler um livro perfeito para o seu momento que você está vivendo. Às vezes a gente precisa só de um romance clichê, às vezes a gente precisa de uma fantasia, às vezes a gente precisa de um drama. Entender e respeitar nossos momentos é o que vai fazer com que a gente mantenha o hábito da leitura de uma forma saudável, vendo os livros também como uma fonte de entretenimento que são capazes de curar feridas que a gente carrega e que a gente nem sabe. Agora o desafio é você me contar aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em 2024. E sabe uma coisa que eu queria saber também? Você leu algum livro porque eu te recomendei? Você leu algum livro que você amou? Foi uma recomendação minha? Então me conta aqui nos comentários ou posta nas suas redes sociais e me marca, que eu vou amar ver. Eu acho que uma das coisas mais valiosas do meu trabalho é isso, é ver o reflexo, de ajudar vocês a escolherem suas próximas leituras, de ajudar vocês a escolherem livros que vão conversar com o coração de vocês. A Bienal desse ano mesmo foi um momento em que vocês passaram muito isso pra mim, os livros que vocês leram por minha causa, as histórias que vocês descobriram por minha causa. Então me marca nos seus stories, eu quero saber qual foi o livro que você leu em 2024 por causa de mim e que você amou. Aproveito para deixar um abraço apertado a você que fez parte da minha história em 2024, que ficou aqui assistindo os meus vídeos, e te desejar um 2025 abençoado, que esse ano que vai começar traga livros incríveis, experiências únicas e muitas realizações, e com certeza um coração calmo, alegre e que tá preparado para as coisas boas que vão vir. Um super beijo, um abraço apertado a todos os apoiadores do Catarse que ficaram aqui ao meu lado no ano de 2024, vocês são incríveis, e a gente se encontra no próximo vídeo, já no ano de 2025. Beijo, tchau!